Tirão começando aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Muito bom dia a todas e a todos. E ao som aí de Cidadão, a música chama Cidadão. É um oferecimento especial para a querida Cacilda, que sugeriu a música de trilha hoje do programa Mutirão. Nós iniciamos pedindo licença para entrar na sua casa para falarmos de amor, falarmos de justiça social e falarmos de direitos humanos sob uma ótica da doutrina espírita. Eu sou Franklin Félix, envolvidíssimo aqui nesse clima de Copa do Mundo. Ao meu lado, meu querido amigo e parceiro de longas datas. Muito bom. Nossa, dia. Franklin, assim você entrega na cidade. Longas datas é... não vai fazer a linha novinho não, que todo mundo sabe, viu? Pior que é verdade mesmo, né? Com tempo já, né, Franklin? Mas é isso aí, bom dia a todos da Rádio Boa Nova que estão nos ouvindo em casa, aos telespectadores também que estão conosco nessa manhã de sábado, em clima de Copa do Mundo, em clima de Brasil, né? Falta uma bandeira aqui, Franklin. Faltou uma bandeira, né? Você veio de verdezinho, verde-limão, né? Mas tá mais verde fluorescente, todo mundo enxerga de noite, ninguém me atropela, pelo menos, né? Ninguém passa por cima. É isso aí, bom dia a todos e... Vamos que vamos. Vamos que vamos. Você gostou da estreia da seleção brasileira, Thiago? Gostei, senti nervoso no comecinho lá com o primeiro 1-0 gol contra do nosso amigo Marcelo, mas depois acho que foi só vibração e seleção brasileira aí, vamos ganhar essa Copa. Há quem diga que o Brasil ganhou de 4, né? Foi mesmo, 4... o primeiro gol da Copa foi do Brasil. Há quem diga que o primeiro gol foi gol do Brasil, então nós ganhamos de 4-0 aí contra a Croácia. Mas eu também gostei, achei um jogo bonito e tal, super emocionante. Eu fui para uma balada assistir e aí tava, muito... as emoções, a gente sabe, são contagiantes, né? Então o clima e tal, foi muito legal. O clima pelas ruas e tal, com todos os adendos que a gente tem em relação à Copa do Mundo, mas eu achei que foi uma festa bem bonita, achei que as pessoas estavam mega envolvidas, os brasileiros estavam envolvidos. Parece que eles acordaram um pouco o Brasil, né, nessas últimas semanas aí. A Copa tá aqui realmente, parece que teve um despertamento das pessoas. Eu ouvi ontem a gerente do Facebook falando, e aí achei bem interessante que a gente foi o assunto mais comentado do Facebook no dia da Copa. 58 milhões de pessoas comentaram sobre a Copa do Mundo no Brasil. A título de comparação, ela comparou com o Oscar, que foi 11 milhões de pessoas comentando o Oscar. Entendeu? Incrível, né? Então, 58 milhões foi gente pra comentando sobre a Copa do Mundo. E, Ti, qual foi um acontecimento aí da Copa que você mais curtiu? Acontecimento? Você sabe que na época de Copa do Mundo a gente vira tudo comentarista de futebol, né? Tô me sentindo comentarista. Olha, ontem eu gostei de 5-1 da nossa querida Holanda contra a Espanha. Adorei ontem, vi o jogo, tudo. Você assistiu ou não assistiu? No serviço lá a gente tem que acompanhar lá, mas eu assisti todos os jogos, 5-1. Foi um massacre dos holandeses. Foi muito legal. E parece que os espanhóis não gostaram muito. Andaram ofendendo a gente, né? Andaram ofendendo os brasileiros. Macaquitos, né? Mas tudo bem, a gente já tem essa fama lá fora. Vamos comer uma banana também pra eles. Falar, o povo, não foi bonito, né? Vocês estão aqui na nossa casa, a gente tá recebendo vocês com o maior carinho do mundo, né? E não ofende nós não, que a gente fica triste, né? O brasileiro fica triste, não faz isso com a gente. O que nós temos a ver também com eles tomarem uma goleada dessa, né? Briga com o povo lá que jogou com eles. A gente jogou mal. Não é culpa nossa não, mas em Copa do Mundo aí a gente tá de fato nesse clima aí de Copa e tal, e aí uma prima minha, uma prima protestante, ela falou uma coisa que é muito verdade, ela falou assim, da vibração de amor que a gente precisa ter pelo Brasil, entendeu? Ela falou assim, olha Franklin, a gente tá num período que as pessoas estão muito emocionadas, então que a gente transforma essa vibração de amor e que a gente construa no Brasil aí um país de avivamento, ela falou, né? E eu gostei, eu falei, puxa prima, muito, muito, muito verdade isso que você tá dizendo. A gente usar essa atmosfera aí de alegria para a gente envolver o Brasil aí, a pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho, nessa atmosfera de amor, eu também concordo com ela. Verdade. E legal também ver a cidade cheia de turista, bastante pessoas de vários países aí na Paulista. A gente está em São Paulo, né? Então a gente vê na Paulista, nos principais centros comerciais, espalhados aí. Até em Itaquera, que teve o jogo lá também, mas a gente vê uma cidade bastante em festa dos turistas também. Isso é importante para o nosso país também, que os turistas venham e tragam de uma forma
dinheiro, porque vai ajudar. É isso que a Copa também traz para o nosso país, né? Claro, traz dinheiro claro. do turismo que chega para o nosso país. Claro. E aí, gente, 0800 979 5011, 979 5011, 0800 979 5011 é o telefone que você liga, participa com a gente aqui ao vivo. A Thalita, querida, está lá nos telefones para poder atendê-los aí com o maior carinho do mundo. E o Marcos, hoje, nosso parceiro na técnica, ele que preparou essa música especial. Eu não quero falar o nome do cantor, porque eu não sei, é Geraldo Vandré, acho que é Geraldo... Zé Ramalho, aí, tá quase lá, ó. Tá quase lá, Zé Ramalho. Aí, ó. Mas é a voz do Zé Ramalho mesmo, né? Eu que vacilei. Zé Ramalho. E aí, minha gente, 0800 979 5011, liga, participa com a gente. A semana passada a gente recebeu telefonemas, e não deu tempo da gente falar sobre todos, entendeu? Então, a Marli, querida, lá do Jardim Tremembé, esperamos que ela esteja nos ouvindo. Ela falou, bom dia, equipe. E quanto à prostituição, como poderíamos ajudar as crianças que se deixam abusar? Ela fez... Então, uma das formas é o Disque 100, né? Ou o Disque 180, mas o Disque 100 é um Disque Direitos Humanos, uma maneira da gente prevenir. Mas é legal a gente pensar também, Marli, no seguinte, ó, criança não se prostitui, criança é prostituída, entendeu? Então, o termo mais correto é nós usarmos exploração sexual para fins comerciais, entendeu? Exploração sexual comercial envolvendo criança e adolescente, já que a gente entende ali que a criança e o adolescente, ele está numa fase de desenvolvimento e ele merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção. Claro que com o adulto você também vai ter todo um olhar de solidariedade, né? Mas tem o livre-arbítrio, o adulto faz o que ele quiser da vida dele. Verdade. Mas em relação à criança e ao adolescente, a forma melhor, e tem muitos comitês aí instituídos nos 12 estados onde tem sede, trabalhando contra a violência sexual em relação à criança e adolescente, e os conselhos tutelares estão de plantão. Várias empresas, vários amigos, a própria a Priscila, que trabalha numa fundação, nossa amiga que atua com a gente, ela tem feito trabalhos de prevenção, entendeu? Instituindo comitês para prevenir e coibir a prática de exploração sexual. Você viu, Ti, que um turista aí foi proibido de entrar no Brasil? Não vi isso. Ele foi proibido de entrar no Brasil porque a Interpol lançou a ficha lá dos caras que eram fichados em relação à exploração sexual ou algum crime envolvendo a questão da infância e juventude, e aí ele foi proibido de entrar no Brasil. Do aeroporto mesmo ele voltou para o país dele. Bacana, a situação aqui, a gente não pensa nessas coisas, né? No nosso país portas abertas para todo mundo, mas mostra que tem realmente segurança e sem dúvida. Controle. E aí tem gente muito querida envolvida lá que faz, olha, aqui não, entendeu? É uma Copa de direitos, inclusive, né? Vamos olhar pelas nossas crianças e os nossos adolescentes. E aí o Ademir Martins, ele ligou aqui pra gente também semana passada, e aí ele falou que ele é favorável, né? A gente perguntou sobre a Copa do Mundo, ele falou, sou favorável, pois ajuda a troca de cultura entre os povos, e a melhor forma de protesto será em outubro, renovando o quadro no Congresso Nacional e dos deputados federais. Você viu a abertura da Copa? Vi. Eu vi sim, mas acho que a gente pode colocar até no final do programa a gente comentar mais sobre... Maravilha. Ti, mais uma participação aqui, além do Ademir, querido, também acho que uma forma da gente protestar, né, é nós termos discernimento aí na hora da gente eleger aqueles que nos representam, né? Sim, mas eu acho que se a pessoa está insatisfeita com algum político, alguma coisa... A melhor forma também de protestar, se ela é contra, também é nas urnas, em vez de você agir de outras formas deselegantes. Exatamente. Marcos Alves Soares, de Joinville, Santa Catarina. E eu não entendi aqui, o Ademir é de Pirapora, é isso? Alguma coisa Pirapora, talvez... Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, querido. E aí o Marcos Alves, ele de Joinville, Santa Catarina, ele falou, o legado da Copa será o jeitinho brasileiro atingir o máximo da incompetência da nossa sociedade brasileira. Então é uma visão do nosso companheiro aí também. Eu sempre acho que o jeitinho brasileiro é o jeitinho solidário, generoso, amoroso, afetivo. Eu sempre acho que esse jeitinho brasileiro é nós mostrarmos que nós somos muito capazes, entendeu? Que a gente é muito competente. Eu nunca olho pelo lado meio vazio do copo, eu sempre olho pelo lado meio cheio. Com todos os desafios. Eu não estou sendo poliana não, viu, Thiago? Eu não estou sendo falando, Brasil... Não, tem muita coisa que precisa ser melhorado. Mas eu sempre procuro, agora com o puxão de orelha da minha prima, ela falou, manda vibração de amor e tal... E eu acredito muito nisso. E uma coisa que precisa ser melhorada é o transporte público do nosso país também, né, Frank? Sem dúvida nenhuma, você tocou num assunto importante, Thiago, então vamos nos posicionar, né? Sim, vamos descer do muro e dizermos aí o que a gente pensa em relação a essa sua provocação. De que lado você está?
Desce do Muro. E aí a gente tem um fato que aconteceu uma semana antes da Copa do Mundo, né? Os metroviários entraram em greve no último dia 5 de junho, paralisando um dos meios de locomoção mais importantes, se não o mais importante, da nossa cidade aqui de São Paulo. A greve durou 5 dias e foi gravada com manifestações, trânsitos caóticos e desespero da população. Os trabalhadores reivindicavam o aumento inicial de 35%, melhores condições de trabalho e de qualidade para a população também do transporte público. O governo ofereceu 8,7% e não arredou o pé. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, entendeu que a greve foi abusiva, aplicando multas pesadas para o sindicato. A greve terminou com 42 funcionários demitidos por justa causa e o aumento do dissídio requerido pelo governo, que é 8,7%, ou seja, não arredou o pé realmente, o pessoal voltou a trabalhar. E tinha ameaçado também de entrar em greve justamente no dia da Copa do Mundo. Uhum. A gente vai lembrar também, né, Frank, antes de fazer uma pergunta para o povo aí de casa, para podermos participar aqui, é que os grevistas, eles tentaram de alguma forma, queriam que, para não prejudicar a população, que o governo, o Alckmin, por exemplo, que é o nosso governante aí do estado de São Paulo e que é chefe aí do metrô, por exemplo, responsável pelo metrô, para abrir a catraca e não prejudicar a população. E catraca livre, catraca né? Liberar a catraca, né? E aí o pessoal de casa pode participar com a gente também, né? Qual seria a pergunta, Frank? Será que as pessoas concordam com a greve? São a favor da greve dos metroviários em São Paulo para melhor transporte público? Eu acho que essa é uma pergunta boa, entendeu? O que você acha aí em relação a esse movimento de greve reivindicando o transporte público de qualidade para todos e para todas? Por isso que a gente trouxe esse tema, porque a gente acha que a questão da locomoção, da mobilidade, do transporte público também é um direito humano. Sim, entendeu? Com também certeza. É um direito de ir e vir e tal. Com qualidade também, com qualidade, né? Não igual uns boi lá, assim, uma manada que a gente vê diariamente no metrô, nos horários de pico em São Paulo. E aí, é muito bem lembrado, Ti, aí a gente sempre pensar que o que se... já que o bloco chama Desce do Muro, eu vou falar. Eu sou muito favorável aos movimentos de greve, entendeu? Eu sou muito favorável, eu sempre acho que precisa ser cuidado, precisa ser olhado, e a greve é o estopim, entendeu? Assim como teve as greves dos professores em São Paulo, eu acho que greve é o estopim, entendeu? Sempre eu acredito que tem que ter movimentos antes de diálogo, de negociação e tal, e aí a greve é o estopim. Que quem se prejudica, na maioria das vezes e tal, é a população que é impactada, entendeu? Sim, então as verdade. pessoas são impactadas, os meninos ficam sem escola, nós ficamos sem transporte público e tal, nesse caso sem o metrô, e aí sabe o que acontece? Se a greve ela não consegue envolver a população, o tiro é dado no pé, entendeu? Porque aí se você pega, a população ficar contra você, é um tiro no pé. E aí eu acho que isso que aconteceu com o metrô, entendeu? Os grevistas não conseguiram se articular de modo a ter a população ao seu lado. E aí foi o movimento que todo mundo se incomodou, entendeu? Todo mundo se queimou. E aí eu ouvi de amigos e tal, quando mandou 43 embora, foi pouco, deviam ter mandado embora, deviam ter mandado mais embora. E aí é interessante a gente lembrar também, pra gente ser bem justo, que os que foram demitidos, segundo as alegações da própria companhia do Metropolitano, que foram aqueles que usaram o sistema de som do metrô, que deixaram pular a catraca, que de alguma forma não cuidaram ali do movimento. Tiveram prova de que as pessoas usaram fizeram mau uso do serviço público em incitar greve ou incitar realmente badernas e tudo mais, né? Não, sem dúvida. E aí eu acho que houve inflexibilidade dos dois lados, entendeu? Do governo do estado, que não flexibilizou, não disse assim, olha, vamos conversar mais, vem aqui que a gente vai... E dos grevistas que, tendo uma determinação judicial, dizendo assim, olha, chega, entendeu? Essa greve foi considerada abusiva. Os caras não retrocederam, entendeu? Não voltaram e tal, e entenderam que podia ter um melhor momento para negociar, sabendo que a população não estava gostando. A população não estava feliz, não ficou nem um pouco contente com o movimento grevista. Então, eu acho que 5 dias de greve, né, Franklin, e causa realmente um tumulto. Eu, para poder ser bem resumido e descer do muro realmente, eu concordo com tudo que você falou realmente. E assim, você acha que também foi oportunismo por causa da Copa?
eu acho que todas as greves que aconteceram, posso estar sendo muito raso na minha visão, entendeu? Mas eu acho que todas as greves que aconteceram nesse período foram sim, entendeu? Eles aproveitaram o momento oportuno, achando que podiam barganhar mais, entendeu? Achando que podiam barganhar mais em relação àquilo que eles queriam e tal. Ontem eu ouvi grevistas também, ainda de transporte público, de Natal, falando porque lá o ônibus está parado em Natal. É verdade. E aí ele falando isso, ele falou assim, não, a gente não quis, tal, não quer tumultuar, porque ia ter jogo no Natal, né? O jogo ia ser em Natal. Ele falou, não, a gente não quis tumultuar e tal, mas tumultuaram, entendeu? Então eu acho que você aí, menos ainda você tem a população ao seu lado, porque se você faz um movimento como esse, e aí as pessoas que não são bobas percebem esse movimento de barganha que você está pensando na sua categoria, aí você no meu ponto de vista, muito raso mesmo, não consegue ser legítimo, entendeu? E aí, volto a dizer, toda a solidariedade aos grevistas, a quem se envolve em movimentos de greve, que querem reivindicar. Eu acho que foi assim que a gente construiu boa parte das leis brasileiras. Eu também concordo com qualquer manifestação que ela seja legítima em prol também de uma melhoria, ou porque existe uma certa injustiça, seja salarial ou qualquer coisa. E uma porque também na Constituição Federal também está lá, no artigo 9º, que é assegurar o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Isso na Constituição? Na Constituição tá. Então as pessoas têm direito de fazer greve realmente, mas também tem lá no primeiro parágrafo que fala assim, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja, e é o que a lei fez, a gente só não sabe se a lei está sendo parcial, imparcial, enfim, né? Quando ela fala assim, tem que voltar 100% do metrô no horário de pico, daí não é greve, né? Daí não é greve. Tem que ter 100% do metrô, não é greve. Mas eu também acho que é um pouco oportuno, porque eu nunca lembro de tomar 5 dias de greve de metrô assim, tão dessa forma em São Paulo, ou se teve faz tanto tempo que eu não lembro mais. E uma coisa que também me deixa com o pé atrás, Franklin, é porque a gente sabe aí, pelo que a gente lê, por exemplo, que alguns sindicatos são ligados a alguns partidos políticos. Claro. E aí a gente fica com receio assim, será que realmente é somente reivindicar o direito, que eu acho que é legítimo, dependendo, e é justo, conforme as causas que dependendo das pessoas estão pedindo, ou se também tem por trás uma manipulação oportunista por causa da Copa e política, porque é um ano de eleição, e aí cabe manchar tanto o governo do estado como o governo federal por causa dessas greves. Todo mundo envolvido. Né? Eu não descarto. Então, eu acho que eu fico com o pé atrás um pouquinho quando... E assim, e quando envolve, de novo, a gente pensando aí em relação à população, quando prejudica os serviços essenciais, transporte público é um serviço essencial, sim, entendeu? Sim. E aí os caras dizem, não, a gente não... a gente está inclusive brigando para que tenha transporte de mais qualidade. Eu acho que eles quiseram sensibilizar um pouco a população, entendeu? Falar assim, a gente também está lutando por vocês, mas... não acho que foi da maneira mais correta e na ocasião mais correta, entendeu? Então eu fico com muito cuidado, sim, fico com muito receio. E daí teve outra confusão durante a própria abertura da Copa do Mundo. Verdade. Lá na porta do sindicato teve outra confusão, que foi o pai lá buscar o menino, lá na porta do sindicato. Verdade, né? Aí o pai do menino foi lá buscar e falou, não foi pra isso que eu te criei, eu te amo. Aí ele falou, nossa pai, mas a gente nem conversa. Você viu a reportagem? Eu vi só uma parte do videozinho que o pai fala assim, eu que pago a sua escola, como que é? O menino fala assim, enquanto você não tiver condições de você pagar seu próprio estudo e tudo mais, e eu estou te alimentando, algo do tipo assim, você tem que me respeitar. Daí teve depois essa parte, eu te amo, não sei o quê. E daí foi, mas a gente nem conversa. Então, o pai, também vamos conversar com o filho aí, né? Senão a gente é hipócrita, né? Senão a gente vai lá. Mas, e aí mais uma coisa em relação à greve que me incomoda bastante são os quebra-quebras, entendeu? São quebra e tal, e aí de novo a gente é impactado, a população é impactada e tal. Eu estou contra o sistema. Então se isola numa redoma, entendeu? Porque você faz parte do sistema. E aí você vai lá e quebra um banco, você vai lá e quebra uma concessionária. Não acho que é interessante, entendeu? Não acho que é esse o movimento com violência. Eu sempre sou a favor do diálogo. Sempre sou a favor do diálogo. E aí amigos nossos, amigos incomuns e tal, falam, mas não se construiu nada sem revolução, né? Foi preciso revoluções para construir.
Mas não dá pra galera achar que nós estamos vivendo um tempo de guerra, né? Um tempo de guerra civil em que existe o governo lá ruinzão e que a população prejudicada pode ir pra rua e quebrar tudo. Eu não acho porque, Frank, rapidamente, a gente entrar no último tema aí da justiça social, a gente também, assim, ó, a gente tem que lembrar que o nosso país é capitalista, o mundo é capitalista também, e querendo ou não, a gente não pode se isolar do mundo, porque a gente depende, pra gente ter todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, por exemplo, lá, de alguma forma também, precisa ter investimento no nosso país, precisa ter empresa que entre no nosso país também de alguma forma. E quando você não tem essas empresas, dependendo, esse tipo de coisa afasta essas empresas. As pessoas, vou lá depredar o McDonald's, vou lá depredar as lojas de automóveis, porque os bancos... o Itaú. Mas, querendo ou não, de alguma forma, eu também não concordo com alguns sistemas aí, mas assim, de alguma forma... Os empregos, as tecnologias que existem também no nosso país, os investimentos que são vindos de fora, são essas empresas que acabam investindo no nosso país também. Claro, claro. E sabe o que me lembrou muito? Lembra na Jornada Mundial da Juventude que um grupo de feministas radicais foram lá e quebraram imagens de santo e tal? Que também não foi legal. Não foi de respeito, né? As próprias feministas falam, mãe, que exagero, que feio, foi feio, entendeu? Ficou parecendo uma guerra das trevas contra a luz, né? Todo mundo rezando e o povo quebrando, ficou feio. E aí também foi assim, todo mundo comemorando na Copa do Mundo, a galera feliz e tal. Eu fui para um outro lugar, então eu andava nas ruas, as pessoas buzinando felizes, tal, as ruas pintadas. E aí eu vi esse movimento de grupos, né, isolados e tal, quebrando, depredando, me lembrou muito isso, entendeu? Claro, a gente tem amigos, então eu tenho amigos que fazem parte de movimentos de greve, a gente tem amigos que são desses movimentos, desses jovens aí do conhecido aí pelo Brasil e tal, mas não por isso a gente deixa de achar que não é o caminho, entendeu? Não. Da violência nunca é o caminho, porque aí vai entrar no confronto mesmo, entre a polícia, que muitas vezes abusa, é severa demais, e os manifestantes que estão lá sem poder de revidar com a polícia, entendeu? A polícia tá lá e vai bater nos caras mesmo, e vão usar de força mesmo, de brutalidade. E aí se machuca, tem um monte de gente machucada, não acho que é esse o caminho, não. Verdade, concordo. Maravilha. Assina embaixo. Maravilha, esse é o nosso programa Mutirão, que sempre tenta aí pensar em relação à questão dos direitos humanos, e de novo nós trouxemos o tema do metrô, porque mobilidade, transporte é um direito humano e deve ser resguardado, deve ser cuidado, deve ser olhado por todos os lados, inclusive pelos governantes, né? Os governantes devem cuidar mais e oferecer transporte de qualidade aí para todos e para todas, né? Mas a gente escolheu um Fora da Justiça, já que a gente tem só 2 minutinhos para nós terminarmos, escolhemos um Fora da Justiça. Solta para nós, por favor. Fora da Justiça Social não há salvação. Já que nós estamos falando de Copa do Mundo e tal, e de todo esse clima, nessa atmosfera que envolve a Copa do Mundo, nós temos cartão vermelho, né, Ti? Cartão vermelho, isso cartão mesmo, vermelho, né? Um cartão metáfora, vermelho que é um cartão falando assim, puxa, vocês não foram legais, né? Pra quem que a gente vai dar o cartão vermelho? Acho que pra torcida brasileira que estava no estádio do Corinthians, lá na Arena Taquera, na abertura da Copa, né, Franklin? Acho que foi um pouco deselegante e mal educado você falar um palavrão muito feio, que eu não falo nem para nenhum amigo meu, na verdade, para presidente, ou seja, qualquer governante que seja lá na posição dela, independente da diferença que a gente tenha com ela. Acho que foi muito feio o cartão vermelho para essa torcida toda. Eu acho que a torcida não foi elegante, não foi cívica, não foi generosa e tal, e merece sim o nosso cartão vermelho. Lembrando aí que nós estávamos sendo vistos pelo mundo inteiro, né? Todo mundo estava nos olhando, todo mundo estava vendo ali o espetáculo brasileiro, e aí com todas as ressalvas que a gente vem falando, que a gente vem pensando e tal em relação à Copa do Mundo, com todos os cuidados que não aconteceram. Por isso que a gente escolheu a música do como que chama o cara? Geraldo. Do Zé Ramalho. Zé Ramalho. A gente escolheu o Zé Ramalho pra... Tá vendo aqui? Era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Porque ele fala disso, né? Ele Verdade. fala, tá vendo aquele edifício, o moço também trabalha lá. Porque muita gente não pôde ir no estádio, entendeu? Muita gente pobre não foi no estádio. Então, a gente... E não vai. Porque são caros, os ingressos são caros e tal, elitizados, não vai. E aí, a gente escolheu a música dele pra poder a gente pensar nisso, né? Como é que a gente cria movimentos que acontecem no Brasil e que todo mundo tem acesso, todo mundo pode participar, né? Então, de novo, cartão vermelho aí pra torcida que estava lá e que fez a gente passar carão diante do mundo. Isso aí, Franklin. Quanto que vai ser o jogo no dia 17, Thiago? 3-0. 3-0? Pra quem? O Brasil, é lógico, né? O Brasil. Quanto que vai ser o jogo, Marcos?
3x1. Ó, o Marcos vai 3x1. Ale, quanto vai ser o jogo? 2x1. Eu acho que vai ser 4x1. 4x1 pro Brasil. Bom, é 4x1. Sem gol contra, entendeu? gol contra. E vamos fazer um gol de direitos aí pelos brasileiros que tanto lutam e tanto acreditam em um mundo mais solidário, mais justo e mais feliz. Igualitário também. Igualitário, exatamente. Beijo pra todo mundo. Bom clima de Copa aí de direitos pra todos Beijo nós. pra Ive também, que não tá aqui com a gente hoje, né? Um grande beijo pra Ive. Eduardo, Priscila, Felipe Galesco. galera que tá com a gente. Júnior. Júnior, É isso aí. gente que ajuda a fazer o programa Mutirão. Cacilda, a gente já falou, né? Beijo. Beijo, até pessoal. mais. Até mais. Eu plantava, tinha direito a comer.